Quando Deus chama o ser humano, o cristão, que está na seara servindo na igreja local, para a missão, às vezes ele pode sentir que tem capaz, que não é para mim, que não é muito grande, mas Deus não erra na chamada. Deus sabe exatamente que você possui essas habilidades, que você possui tudo para aquela tarefa que Ele está chamando você para realizar dentro da seara da chamada missionária. Ele sabe muito bem por que está chamando. Então, eu afirmo que a chamada missionária, a chamada para servir, é incontestável, porque a gente pode ver na evidência bíblica disso. Eu dei um exemplo anteriormente, quando estava falando sobre Moisés. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo, Ele colocou inúmeras desculpas, inúmeras questões dizendo, não é para mim, chama meu irmão, não, eu acho que eu sou um pessoal de língua, ele não vai me ouvir, não vai ser tão fácil. E Deus olhando para ele disse, quem foi que criou a língua, Moisés? Não, é você. Então, Deus chama as pessoas para servir na igreja. E às vezes nós nos sentimos incapazes, achamos que não é assim. Não, eu sou o menos indicado. Não era para o seu... Não. Deus sabe por que chamou. E você deu o exemplo, inclusive, quando a gente estava conversando no intervalo sobre Jonas, que Jonas disse que não, mas era para ele fazer. Ele não colocou nenhuma excusa, mas ele tentou fugir. E tantos outros homens que talvez pensavam, Paulo mesmo diz, ele quando era fariseu, ele achava que a religião dele, a farisaica, o estudo que ele tinha, era só o certo, que o resto estava errado, ele matava todo mundo, os do caminho, os cristãos. Depois que ele agora conhece a Jesus, que ele aceita o chamado e a vocação pela qual foi preparado, ele vai olhar para todo mundo, vai escrever uma carta e vai dizer, dos pecadores eu sou o principal. Não era nem para estar aqui. O mal que eu não quero fazer, é isso que eu termino fazendo. E o bem que eu digo que eu vou fazer, eu não faço. Talvez ele achava, eu tinha um aguilhão na carne que eu pedi para Deus tirar um espinho e ele não tirou. E disse, minha graça te basta. Às vezes nós achamos que a gente não é capaz de alguma coisa. Um exemplo claro também agora que estou me lembrando aqui, é da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, levaram João Marcos. Eu falei disso lá na escola de missão, em Antônio Martins, se Didimo está me ouvindo, ele estava lá, não sei se lembra. Eu falei que João Marcos no caminho, Atos 13, quando ele sai da igreja de Antioquia, ele no caminho volta. Está indo 3, Paulo, Barnabé e João Marcos. E não sei se ele se assustou, não sei se ele ficou com medo, não sei se na metade do caminho ele disse, isso aqui não é para mim, não, eu tô errado. Ele voltou e Paulo não gostou. E na segunda viagem missionária que planificam Paulo e Barnabé, Barnabé quer dar uma segunda chance para o menino. Só que Paulo diz, eu não vou levar ele. E começa aquela briga. E é naquele momento, em Atos 15, já no finalzinho do capítulo 15, a partir do verso 35, em que Barnabé diz, não, mas eu vou levar mesmo. E Paulo, não, eu não quero. Então você vai para um lado e eu vou para o outro. Paulo vai e pega Silas para ir para a segunda viagem missionária. E Barnabé leva João Marcos, vai dar uma segunda chance. E Paulo não concordava, falava que ele não tinha chamada. Só que Deus tinha chamado João Marcos também. Lá na frente, depois que Paulo percebe todo o trabalho que o jovem João Marcos, apesar do seu erro e da sua queda, ele desenvolveu, Paulo vai reconhecer ela quando escreve a Timóteo. Traz comigo João Marcos, que ele é muito útil. Eu pensei que não, mas o menino é útil. Deus chamou ele mesmo. Então, olha, às vezes, a gente pensa, que às vezes abandonar, pensar que não é para ser eu, é para ser chamado, eu não estou preparado, não estou assim, não é? Irmão, 1 Coríntios, Paulo, quando escreve os Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Paulo vai dizer que Deus não escolheu as melhores coisas do mundo. Deus não escolheu as coisas mais preparadas, os mais inteligentes, os mais aptos, os que têm... Não, a Bíblia diz aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 na frente. Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo. As que não são nada, que dizem, o que eu vou fazer? Não, as que não são nada, para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Então, nesse sentido aí, a chamada de Deus é incontestável. Eu posso dizer, não é para você, não é para mim. Sim, Deus sabe por que Ele chamou. Deus sabe por que Ele está lhe mostrando isso. Deus sabe por que Ele está lhe chamando. E, com certeza você vai conseguir desenvolver, não pelas suas habilidades, nem pelos seus talentos, nem pelo conhecimento que você tenha, mas porque o Deus que te chamou, Ele é quem faz a gente desenvolver exatamente isso. Esse é o Deus que nos acompanha e confirma a chamada que Ele faz. Os discípulos, no último versículo de Lucas, eles iam pregando Jesus e ia com eles confirmando a palavra com sinais.